A Raquel, bom dia, padre. A história do livro de Esther aconteceu antes ou depois de Jesus? E com qual justificativa os protestantes tiraram o livro da Bíblia? Muito boa pergunta. Aconteceu antes. E por que os protestantes tiram esse 8 livros? Na verdade são 5 livros e 3 adendos ou acréscimos de livros antigos. Por exemplo, foi alguns capítulos acrescentados a Jeremias, etc. Vamos lá. É a famosa história dos deuterocanônicos. Deutero significa últimos. É uma contradição que os protestantes tirem isso. Então, a primeira pergunta: aconteceu antes de Jesus? É uma contradição por quê? Porque eles se contradizem, porque eles aceitam os 28 livros, são 28, né, Ana? 28 livros do Novo Testamento, que no mesmo dia foram autentificados pela igreja. Você sabia que a igreja ficou por 4 séculos, sem sem um Novo Testamento definido? 4 séculos, não estava definido. E quando foi que bateram o martelo? Num dos primeiros concílios da igreja, pertinho do ano 400. O que existia antes? O que a igreja seguia se não existia Novo Testamento, né, Ana? Os protestantes dizem só a Bíblia. Mas não existia a Bíblia. Não existia definida a Bíblia. Atenção, povo, falem isso para todos os protestantes. Lutero veio com esta falácia, com estas 2 falsidades. Nós seguimos só a fé sem as práticas. Isso já ruiu e caiu. E a outra está demorando a cair. Nós seguimos só a Bíblia. Mas a igreja não seguiu a Bíblia por 400 anos. Não existia um Novo Testamento definido. Existiam vários evangelhos. 10, 15. E a igreja, no ano 400, falou: os evangelhos são 4. Nós garantimos, a igreja garantiu que estes 4 não tem contaminação de inverdade. Agora, o Ato dos Apóstolos tinha vários. A igreja falou: não, somente o de Lucas. E os outros? Apócrifos. Cartas, somente Paulo, e Pedro, e João, uma cartinha de Tiago, só. Apocalipse, tinha muitas. Pronto, somente aquela de São João. Bateu o martelo e falou assim: nós, igreja, tendo recebido de Jesus o poder de ligar e desligar, definimos que são 28. E na mesma tacada, e na mesma reunião, falaram: e aproveitamos e dizemos que esses 8 livros que já estavam sendo usados pelo povo, vou explicar melhor. Nesses 400 anos e até antes, durante a morte de Jesus, e logo depois da morte de Jesus, aconteceu quando destruíram Jerusalém, né? O que aconteceu? Que Jerusalém foi arrasada, né? Crucificaram milhares e milhares e milhares, usando um prego para 2 mãos. Toda a parede, a muralha de Jerusalém foi toda cercada de gente crucificada. Pregavam prego, pregavam 2 mãos, depois com outro para economizar prego, né? E pregavam outro, né? O templo foi arrasado. 2 centúrias ou 3 de romanos ficaram 2 ou 3 anos
com a incumbência de rolar as pedras grandes do templo para baixo, de arrasar. Pronto. O que aconteceu com os hebreus? Fugiram todos, aqueles que puderam, e se constituiu em Alexandria, que era a cidade polo, não é? Que se tornou depois maior que Roma, quando Roma diminuiu. Se fizeram um polo de hebreus em Alexandria, no Egito, onde tem o Nilo, né? Lá fizeram uma cidade muito grande, um porto, a biblioteca maior do mundo foi feita lá. E aí se constituiu uma comunidade de hebreus. E eles já consideravam esses 8 livros legítimos, mas não tinha uma autoridade central. Jerusalém estava destruída. E aí, mas já se espalhou por séculos, 2, até antes de Jesus já tinha esta crença. Só que como depois foi destruído o hebraísmo, ficou por aí. Mas a igreja salvou até o restinho de Israel. Né? E falou assim, então nós, com os hebreus devotos, nós incluímos e salvamos este restinho que os hebreus piedosos já cultuam e veneram e os consideramos legítimos da Bíblia, do Velho Testamento. Então, porque sempre digo que é uma contradição, por que você protestante que a mesma decisão que te dá o Novo Testamento, os 28, por que você não aceita a mesma decisão que te dá os 8 livros do Velho? É contraditório, né? É aquele filho que quer ensinar ao pai a fazer filhos, né? É aquele filho que diz, eu aceito, mas você errou, tal. Mas se você aceita o Novo Testamento, que a igreja definiu, por que você não aceita os 8 que também a igreja definiu? Vamos pensar nisso, povo? É por aí.